na tenda. Os sacerdotes e os levitas fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha reunido com ele diante da arca, sacrificaram carneiros e bois que não se podiam contar nem numerar por causa da sua abundância. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, no lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam ambos as asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam por cima a arca dos seus varais. E então os varais sobressaíram para que as pontas dos varais da arca se vissem perante os oráculos, mas não se vissem de fora, e ali tem estado até o dia de hoje. Na arca não havia coisa alguma senão as 2 tábuas que Moisés tinha posto em Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, aqui que é o ponto-chave, tá? Porque todos os sacerdotes que ali se achavam se santificaram, sem respeitarem as suas turmas. Na verdade, a tradução aqui, sem respeitarem os turnos sacerdotais, que foi o que o pastor Igor trouxe ali, sobre os turnos sacerdotais, né? Então, neste momento, todos eles se santificaram, porque era um momento ímpar ali. E os levitas, que eram cantores, todos eles de Asaf, de Emã, de Gedutum, dos seus filhos e de seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com saltérios e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até os 120 sacerdotes que tocavam trombetas. E aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando o Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor se encheu de fumaça. E os sacerdotes não poderiam permanecer em pé para ministrar, porque por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Vocês conseguem ver a mesma referência? Aquela sombra está nos revelando esse momento do que vai acontecer. O que nós temos? Nós temos o momento exato, o 7º mês, né? Que tudo se desencadeava no 7º mês. Primeiramente, trombetas, e aí depois expiação, e aí, quando terminava a expiação, tabernáculos. Então, nós temos esses aspectos, nós temos a purificação dos sacerdotes, e o que nós temos mais ali? Nós temos o lugar santíssimo se enchendo da glória de Deus. Exatamente o que os textos estão nos mostrando. Então, quando Deus desenhou a sombra e mandou fazer aquele modelo que a gente trouxe para vocês, não era para bonito. Não é para bonito, é para nós entender aspectos vindouros. Deus estava desenhando todo o processo que nós iremos ainda passar. Deus estava nos mostrando que aqueles aspectos que precisavam ser respeitados, se o povo de Israel não respeitasse aquilo, não haveria sobre eles o perdão. Todos esses aspectos estão apontando para nós. E aí depois tem gente que diz assim, não, festa, essas coisas são tudo coisa judaica. E às vezes a gente está aqui do outro lado falando e nos chamam de, vocês são judaizantes agora. Irmãos, como que a gente vai entender o simbolismo do Apocalipse sem entender cada um de nós, o nosso primeiro contato com esses simbolismos e com a representação de todas as sombras, todos ficamos maravilhados. Porque aquele Deus que por muito tempo estava distante, nossa, sim, eu vou orar para Deus, eu vou me achegar lá, mas será que Deus me responde? Daqui a pouco tu vê esse Deus desenhando um plano para você, e ele mostra na tua cara e diz assim, cara, isso daqui não tem como ser um ser humano que foi lá e escreveu isso, porque é muito perfeito. Isso é muito perfeito, não tem como, que nem diz assim, não, a Bíblia é um livro que homens escreveram. Lógico, inspirado por Deus, inspirado e iluminado por Deus. É o livro mais vendido, é o livro mais antigo, é o livro mais atual, e é o livro que jamais vai ser substituído por outro em número de venda, em qualquer coisa, sabe? As pessoas não acreditam na palavra de Deus porque não conhecem a Deus.
Por isso que a palavra diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quando diz que Jesus é a palavra, está dizendo assim, ó, vem me conhecer, vem pesquisar, vem conhecer, vem entender um pouco do meu plano, sabe? Então, tudo aquilo que é um pouco abstrato, misticismo, se torna palpável a nós. E eu não sei vocês, mas eu fico maravilhado, fico assim, cara, como pode? Como pode? A gente está tendo um pedacinho do deslumbre do que é conhecer a Deus e o seu plano, sabe? Só que a gente vai ter uma oportunidade de conhecer face a face. E é nessa esperança que eu me espelho, nessa esperança, é por essa esperança que eu luto todos os dias, sabe? Para perguntar, chegar lá no céu e perguntar, né? Chegar na região celestial, perguntar, chegar aqui no reino milenário e perguntar como que vocês tiveram essa mente de desenhar tudo isso para nós, sabe? Eu fico encantado com tudo isso, irmãos. Amém. Amém. Pode seguir alguém aí. Deixa eu só complementar aqui algo interessante. Enquanto o Wagner falava aí, é a inauguração do Templo de Salomão, né? Isso. Interessante que isso é uma sombra que aponta para o milênio. Sim. Né? Direto. E aí eu estava aqui ouvindo, né, meditando e olhando para esse número. Eu gosto de olhar os números aí. Ah, né? sim, o 120 lá. Eu gosto de olhar os números. E aí o que eu vejo? A inauguração do Templo de Salomão é uma sombra que aponta para o reino milenar. A inauguração do reino milenar. E aí, quando eu vi ali 120 sacerdotes tocando trombetas, o que eu meditei aqui? Trombeta nada mais é do que transmitir a palavra do Senhor, é profetizar. E tanto é que Isaías 58:1 diz assim, ó, clama a plenos pulmões. Não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia a meu povo a transgressão, a palavra de Deus também para arrependimento. Então tem tudo a ver aí, trombeta, com a proclamação da palavra. E quando eu vejo aí na inauguração do Templo de Salomão, 120 sacerdotes tocando trombetas, vai remeter a uma obra do Senhor, chamando os remanescentes de cada era, desde Adão até os últimos dias, até o ano, o limiar ali de completude dessa obra, usando pessoas para anunciar a palavra de Deus, para arrependimento, para proclamar a palavra e anunciar as boas novas do Senhor, desde o princípio. Por isso 120. Se nós pegarmos 120 e multiplicarmos pelo ano de jubileu, que é 50, 120 vezes 50 dá 6.000. Então, por 6.000 anos, o Senhor vem realizando a sua obra para proclamar a palavra de arrependimento, de anunciar a palavra e as boas novas dessa maravilhosa obra do Senhor sobre a humanidade, até a consumação, até a inauguração do reino milenar. Por isso que eu vejo aí esses 120 sacerdotes tocando trombetas na inauguração do Templo de Salomão. Uhum. E você vê que interessante que a gente leu ali no texto, só um pouquinho aqui que eu preciso só recordar aqui, eu não vou botar na tela, só vou eu mesmo ler aqui, que diz assim, ó, que no momento os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então, a gente vê essa referência aqui, e ao mesmo tempo que a gente vê a referência de que os anjos foram enviados para a terra, e ninguém poderia penetrar no templo enquanto as taças não fossem concluídas e derramadas, né? Então você vê a referência, até a referência é a mesma ali mostrando, né? Irmãos, Deus ele é perfeito assim, né, na revelação. Eu acho fantástico. Pastor Igor. Amém. E te percebe o seguinte também, é uma coisa que a gente tem que estar atento, que quando se cumpre a sétima trombeta, ali é a expiação. Expiação, entrada direto, né, para o sétimo milênio. Uhum. E aí entra o que está em Hebreus capítulo 10, né, que a lei, né, e tudo que aconteceu lá são figuras, mas não exata,
Por que não é exata? Porque não é na volta de Jesus que Jesus chegou, tem tabernáculo. Não é aí. Tem coisas para acontecer, sim. Tem coisas para acontecer. Claro que é no 7º milênio. Claro que é, né, a última festa. Sim, mas ainda vai ter algumas coisas para acontecer. E aí é toda uma preparação, a gente não vai entrar nesse assunto agora, né? Mas o fato é que o tabernáculos acontece aqui na terra, porque as nações terão que subir a Jerusalém, as nações terão que adorar o Senhor em Jerusalém, mas a gente está vendo aqui vários textos que mostram a igreja também comemorando o tabernáculo, só que em cima do mar de vidro, com palmas nas mãos. Uhum. Né? Então, há um cumprimento de um tabernáculo, sim. Nós vamos cumprir o verdadeiro tabernáculo. Não que o outro é falso. Não pode ser alguma. Não é porque é chamado de verdadeiro que o outro é falso. Nessa equação tem uma diferença, sim. É verdadeiro porque é espiritual, é celestial, enquanto o outro é terreno. Não é que é falso, é porque é de uma dimensão inferior. Né? Então, nós, como igreja, vamos estar comemorando o tabernáculo, sim. Vamos estar lá no céu, sim. Né? E vai ser igual aquele texto que o Wagner usou. Ninguém vai se importar com o turno do outro. Vai estar todo mundo junto. Exato. Né? Vai estar todo mundo junto lá, uma grande multidão, né? Com roupas brancas e com palmas nas mãos, adorando ao Senhor. Né? Ó, o irmão botou um texto aqui fantástico. Ó. Olha só. Assim na terra como no céu. 1 Coríntios. Assim como nós trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. Perfeito. É isso aí. Né? Perfeito. Foi uma irmã que colocou isso daí, o Wagner. Ah, foi uma irmã, tá bom. Foi uma irmã. Ela colocou esse versículo aí quando a gente estava falando sobre as figuras no céu que representam a igreja. Né? Aí foi quando a gente citou, né, que nós vamos... Deixa eu recapitular para não embolar, porque é difícil. Nós vamos ser a imagem daquilo que é celestial. Né? Porque Jesus ele é hoje celestial. Ele é um ser celestial. E tudo que há no céu aponta para a igreja. Né? Foi mais ou menos assim o raciocínio dela. Tudo que há no céu aponta para a igreja e nós vamos levar também a imagem daquilo que é celestial. Tá? Bom, é isso daí, voltando aqui para a festa dos tabernáculos. Então, a festa dos tabernáculos é uma festa que todos devem comemorar. Todos. Todos devem comemorar. Então, vai comemorar a igreja, mas a igreja não tem como subir no céu, ela não está glorificada. Então, como é que ela vai comemorar? Ela vai comemorar em Jerusalém. Né? Ali na terra, Zacarias capítulo 14 e outros textos. Tá? É muito legal quando a gente consegue entender isso, porque a gente passa, né? Eu, por exemplo, passei boa parte da minha vida depois de ter conhecido, né, o Evangelho do Reino, acreditando que a gente jamais iria subir ao céu. Jamais iria subir. Né? Esses textos aí me deixavam... Tipo, eu vou confessar para vocês um pecado. Não é um pecado, né? Uma omissão. Né? Quando eu debatia com os pré-tribulacionistas, eu ficava torcendo para ninguém colocar esse texto para mim. Porque se colocasse, iria me entolhar. Né? Que não use Apocalipse 15, pelo amor de Deus, porque se usar, eu estou frito. Porque na época eu não acreditava em hipótese alguma que a igreja ia morar no céu. Mas morar não vai mesmo, mas ter acesso ao céu. Mas esses textos aí eram textos que eu ficava assim, graças a Deus, nunca ninguém usou esse texto, né, para poder tirar dúvida até comigo. Nunca, pelo que eu me lembro, nunca. Mas era texto que eu meditava e ficava assim, meu Deus do céu, aqui está escrito isso aqui, eu estou lendo isso aqui. Né? O que eu vou dizer se alguém me perguntar isso? E eu nunca tinha pregado em cima desses versículos aí. Nunca tinha pregado, né, explicando essas coisas, porque eu estava na dúvida. Desse versículo. Hoje a gente tem um entendimento, graças a Deus,
né? Graças a Deus, esse versículo ele não tem contradição nenhuma a respeito de herdar a terra, que nós vamos reinar sobre as nações. Em hipótese alguma ela entra em contradição. Nós teremos acesso ao céu, e esse acesso ao céu, como diz o pastor Pedro, como diz o pastor Pedro, né, nós vamos comemorar 1000 tabernáculos, né, no reino milenar. Vamos comemorar 1000 tabernáculos, então nós teremos 1000 acessos, né, ao céu, e depois o céu desce, né, junto com a Nova Jerusalém, só que aí não tem mais templo, né, não tem mais templo, né? Então o templo ele tem um período de vida, né, mas não haverá mais templo. Por quê? Agora o templo é única e exclusivamente. E olha que interessante, né? Olha o que a Bíblia diz. Quando a gente fala de templo hoje, a gente fala assim, quem é o templo? Somos nós, né? Cristo e a igreja. Só que na eternidade, o templo será Deus e o Cordeiro. Até o Pai vai fazer parte do templo. Você consegue entender esse mistério? Exatamente. Até o Pai vai fazer parte do templo. O templo é o Deus e o Cordeiro. Cara, o Cordeiro está incutido à igreja, porque nós estamos casados, né? Com Sim, Jesus. nós seremos as colunas, como está lá numa das cartas da igreja, né? Sim, é verdade. Nós seremos, faz parte ali, né? Faz parte. Então você veja que essa questão desse período de 1000 anos é um período importante. Por quê? Porque vai ser uma transição para a eternidade. As nações precisam passar por essa transição. Nós já estamos passando, porque nós estamos tendo o Espírito como aio, né? E ela está nos santificando e seremos glorificados. Agora, as nações vão precisar passar por essa transição para adentrar a eternidade.